Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples Podcast. Eu sou Augusto Rodrigues e hoje estou com um convidado especial, que é o professor João Paulo Falavinha. E hoje vamos falar um assunto muito interessante, que é a questão do Sistema de Defesa Interamericano e de Direitos Humanos. Olá, professor, tudo bem? Oi, Augusto, tudo bem? Obrigado, e por aí? Tudo certinho. Você quer se apresentar para a gente? Claro, sem problema nenhum. Bom, meu nome é João Paulo, eu sou professor de Direito. Minhas áreas de predileção, de especialidade, de paixão, são basicamente o direito internacional, que é o grande foco da conversa de hoje, constitucional, direitos humanos, direitos LGBT, processo civil. Tenho me focado muito nos últimos anos também em processo civil. Sou formado em Curitiba mesmo, pela faculdade, ex-faculdade de Direito de Curitiba, que agora é a Unicuritiba. Tenho uma pós nessa instituição também em Direito Internacional. Tenho uma pós também em negócios internacionais, que eu fiz na Austrália, era um sonho conseguir fazer. E depois eu engatei um mestrado em ciência política na Federal aqui do Paraná. E basicamente eu direcionei para relações internacionais e política externa brasileira. Minha dissertação, felizmente, acabou virando um livro. Me deixou bastante contente, porque a dissertação foi feita também com esse foco de não só entregar, protocolar, cumprir protocolo e esquecer na gaveta, mas compartilhar, né, com a sociedade, com alunos, professores, enfim, a pesquisa, os estudos. E venho num doutorado em Buenos Aires, na Argentina, também focado em direito internacional. Então eu não tenho como fugir dessa área, e em sendo um internacionalista, gosto muito de falar sobre, estudar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E para fechar a minha apresentação, com o ponto mais importante, eu fui professor do Augusto de Direito Internacional Público, Privado, Arbitragem, e fui professor homenageado pela tua turma, né? Foi, exatamente. Muito esclerosado já. Não, foi isso mesmo. Excelente, professor, inclusive. É uma homenagem mais do que merecida. Então, professor, eu te convidei para essa live porque o nosso podcast tem um objetivo de tratar de assuntos relacionados a direito penal, processo penal, criminologia, e não tem como falar de direito penal ou processo penal, que são garantias, né, para o acusado, sem falar dos direitos humanos. Então, te fiz esse convite para tratarmos desse assunto. Até houve a tua sugestão excelente de falar sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que não se volta apenas para a garantia de acusados em processos criminais, mas também para minorias sociais, como você mencionou, né? Minorias como o público LGBTQI+, e demais minorias. E também é um assunto que hoje é importantíssimo tratarmos em consideração a um movimento mundial de ataque, né, aos direitos humanos, a direitos das minorias. Então, hoje, mais do que nunca, é importantíssimo fincarmos o pé ali da garantia desses direitos que, de forma alguma, a sociedade pode ceder ou retroceder, né, nesse sentido. Então, já adentrando ao nosso assunto, queria saber da tua parte, assim, quais são esses sistemas internacionais de defesa dos direitos humanos? Ok. Eu vou te responder que são basicamente 4. Os internacionais, os de maior tamanho, de maior abrangência e mais antigos. Eu vou começar pelo sistema ONU, que é o sistema de defesa, de promoção dos direitos humanos, que funciona dentro da estrutura da ONU, né? Então a gente tem a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, que tem a principal finalidade de proteger, tutelar direitos humanos em seara internacional, porque foram 2 guerras internacionais. Então esse é o sistema ONU, que é o que se aplica para os Estados-membros. Para quem não sabe, Estado-membro são aqueles estados, são os países, são as nações que voluntariamente, por conta própria, com base no princípio da autonomia da vontade, do livre consentimento, assinaram o Tratado da ONU, alguns em 45, outros ao longo da história, e que, como eu falei, voluntariamente optaram por fazer parte da ONU.
Veja, e é um ponto que eu acho que é importante colocar. No direito internacional, nenhum Estado, nenhum país, nenhuma nação pode ser forçada, obrigado a assinar um tratado internacional se não o quiser, nem fazer parte de nenhuma organização internacional. A gente tem a ONU, temos a OMC, temos a Organização Internacional do Trabalho, por aí vai. Ou seja, quem hoje faz parte da ONU, quem é Estado-membro, Estado-parte, é porque quis. Pediu para ingressar, passou pelo procedimento todo formal, teve que atender protocolos, né? Aqueles atos de praxe e faz parte hoje. Veja, a gente começou a ONU lá em 45 com 51 países. Hoje, final de 2022, são 193. Então, quase não há mais países no mundo que não sejam parte da ONU, né? Então, esse é o grande sistema de proteção dos direitos humanos. Agora, a gente pode pegar esse sistema internacional e regionalizar um pouquinho. Aí a gente vai ter o sistema de defesa dos direitos humanos africano, ou sistema africano, então dentro do continente, por haver muitas diferenças de cultura, de política, né, entre os povos, há um sistema de defesa ali dentro. Ao lado dele, o sistema europeu, que talvez para nós seja mais familiar também. Então, é aquele sistema que protege e que processa violações, supostas violações a direitos humanos no sistema da Comunidade Europeia, do Bloco Europeu. Então, os países que foram ingressando na comunidade passam a fazer parte também desse sistema. E, por último, mas não menos importante, deixei para ser o nosso, que é o sistema interamericano de direitos humanos. E aí, América do Norte, puxando o Canadá, América Central e América do Sul. Então, seriam esses. Esse sistema interamericano, ele pega os 3 continentes aqui da América, Sul, Central e Norte, é interamericano, né? Exato. Não, mas a tua pergunta é pertinente. Vai pegar América do Norte, Central, do Sul e vai puxar o Canadá, pela posição geográfica. Seria essa tutela, digamos lá, desde o Uruguai até o Canadá, então. Você pode traçar uma reta do Uruguai para o Canadá que vai abranger todos os que voluntariamente optaram por fazer parte. Nem todos são, mas podem vir a ser. Uhum. Porque tem que considerar a questão de soberania das nações, né? Dos estados soberanos, estados nacionais soberanos. Uhum. Passando para o próximo tópico, e em relação à importância dessa convenção americana para esse sistema interamericano de direitos humanos, como é que a gente pode considerar essa importância desse? Tá. Uhum. Eu vou te falar o seguinte, Augusto. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela só tem a importância de que foi ela quem criou o sistema interamericano. Por quê? Porque assim como uma empresa tem que ter o seu estatuto social protocolado na junta comercial, assim como uma organização internacional, exemplo, ONU, tem que ter o seu tratado constitutivo, né, o estatuto da ONU, por exemplo, ou vamos sair do internacional, vamos vir por direito interno brasileiro, o STF, o STJ, os TRFs, os TJs, têm regimento interno. Em que pese a própria Constituição traga regramento do 92 ao 130 e alguma coisa da Constituição, eles têm regramento próprio, né, com o seu regimento interno. Com sistemas regionais para defender direitos humanos é a mesma coisa. Então, o interamericano foi criado por meio da Convenção Americana em 48. Então, ela traz toda a base do sistema interamericano que a gente conhece hoje. Claro, de 48 para hoje, houve alguns protocolos internacionais adicionais, ou seja, como é que eu poderia colocar isso de uma forma simples? Eu penso assim, veja, nós temos um sistema criado em 48, pós Segunda Guerra Mundial, num contexto muito diferente de 3 de outubro de 2022. Uhum. Então, como é que a gente faria para adaptar, para deixar com que as regras que fizeram com que essa convenção surgisse, por meio de qual o sistema foi criado, se adequassem, porque muitas regras passaram a ser muito obsoletas, ultrapassadas para nós, não fazem mais sentido hoje. E a sociedade foi demandando que outras fossem inseridas. Então a gente tem o tratado originário, que vale, que existe, que tem que ser cumprido, que traz direitos e obrigações
para os estados e para quem mora nos estados, nós, nacionais, cidadãos. Porém, algumas alterações foram sendo feitas conforme se fazia necessário. E isso a gente chama de protocolos adicionais. A Convenção Americana tem 2, que datam da década de 90, ali final dos anos 80, começo dos 90 e final dos anos 90. E só. Né, porque é muito difícil a gente simplesmente jogar um tratado inteiro no lixo e começar do zero. O trabalho é muito grande, né? Então, de repente, é mais fácil você manter o texto original, né? Vai excluindo aquilo que não faz mais sentido, pensando aqui como coerência, como bom senso, e vai se incluindo o que os estados entenderem que precisa ser feito. Então, daí a importância da convenção. É ela que norteia todo o funcionamento do sistema. Ou seja, ela traz para nós quais são os direitos materiais e quais são os direitos processuais dentro da estrutura do sistema interamericano. Quando eu dou aula para os meus alunos, explico lá no 4º período, 5º período, a diferença de direito material para direito processual ou direito substantivo para direito formal, eu costumo dar alguns exemplos e falo assim: pensem os direitos materiais como sendo aqueles bens, as coisas, os objetos, as pessoas que são protegidas por lei, aqueles bens juridicamente tutelados e protegidos, que vão vir na Convenção Americana também. Vida, liberdade, privacidade, patrimônio, intimidade, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Então, são materiais que trazem um conteúdo, né? Uma matéria em si. Os processuais são aqueles que trazem direitos quando surge, por alguma razão, a necessidade de um processo judicial ter início. E aqui veja, para fins de Convenção Americana, não importa qual tipo de processo, né, a qual matéria ela se refere. Eu sei que você é processualista penal e penalista. O foco dela não é só em penal e em processo penal, é processo. Então, algumas regras são muito básicas nela e que, para a gente, estão na Constituição e que a maioria, assim, quem nasceu depois de 88, falar sobre esses direitos, garantias e liberdades processuais é quase que óbvio. Mas se a gente pensar 50, 60 anos atrás, não era. Então, se eu falo assim, direito de ação, direito de acesso à justiça, direito de alguém buscar o Estado, buscar o Poder Judiciário para resolver alguma questão que essa pessoa não está conseguindo resolver, para proteger um direito, para garantir um direito. Isso vem previsto para a gente na Convenção. É o direito de ação, né? De eu poder acessar a justiça quando eu entender que é necessário. Direito à liberdade é uma garantia constitucional, mas que vem também da Convenção Americana. A gente tem os ideais da própria Revolução Francesa, que inspiraram, inclusive, né, os termos, os assuntos, o conteúdo dessa convenção. Então, se eu for pensar aqui em direitos processuais, eu colocaria como exemplo direito de acesso à justiça, direito ao devido processo legal, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito à motivação das decisões judiciais, a fundamentação, né, das decisões judiciais adequadamente. E eu sou processualista civil, eu vou ter que pedir desculpas porque, né, eu estudei processo penal na faculdade e não mexi mais. Mas no processo civil, algo que é muito forte com o CPC de 2015 é a duração razoável do processo. O que adianta a gente ter acesso à justiça, direito à ampla defesa, mas o meu processo levar 40 anos para ser julgado? E aí a gente vem com essa duração razoável do processo. Então, o que a Convenção Americana traz são esses direitos materiais, formais, sendo que muitos deles foram internalizados e incluídos no texto da Constituição de 88. Então, para a gente, eles estão aqui no nosso dia a dia, mas a gente não sabe que existe essa base, né? Que ele nasceu de um texto internacional. E se a gente pensar o Brasil estava na criação da ONU. O Brasil estava na criação do sistema interamericano. Então é muito natural que a própria Constituição traga isso para nós, né? Sim. Até um aspecto importante processual, penal, também é o duplo grau de jurisdição, né? Que também Exato. E aí tem uma que falou em processo penal, falou em direito penal, me vem à cabeça, porque eu consigo pensar no processo civil com outro nome, que é a presunção de inocência.
Sim. Né? A presunção de inocência do réu. No processo civil, no direito civil, a gente não trabalha tanto com essa expressão. A gente usa mais a presunção de boa-fé. A boa-fé é presumida, a má-fé tem que ser provada. Seria a presunção de inocência no processo penal e o MP vai ter que provar que ele não é culpado. Né? Então, elas vão na mesma linha com nomes diferentes. Interessante analogia. E também a questão da garantia do princípio acusatório, separação entre o Estado acusador do Estado juiz, não ter essa confusão, essa mistura entre aquele que julga e aquele que acusa. Também são outras garantias. E adentrando a questão assim, das funções e estrutura desse sistema de defesa dos direitos humanos, como é que funciona esse sistema? Você quer comentar um pouco sobre a tutela dessa convenção pelos tribunais, em que as partes podem litigar nesses tribunais, em fatos apresentados? Quer adentrar um pouco? Claro, esse é um assunto bem bacana, bem interessante, eu particularmente gosto, e me parece que assim, se você não é um professor, um estudioso da área de internacional que gosta de direitos humanos, ou não é alguém que trabalha diretamente com isso, por exemplo, um juiz federal, um procurador-geral da República, um advogado-geral da União, que aí tem certo contato com o direito internacional que a justiça estadual não vai ter, é interessante dizer que dentro do sistema interamericano de direitos humanos, do qual o Brasil faz parte, portanto, a gente faz parte desse sistema, existem basicamente 3 órgãos principais. A secretaria ou secretariado, todo tribunal, toda corte vai ter o órgão de secretaria que exerce funções burocráticas, funções administrativas, organizar pauta, organizar, enfim, funcionamento, né? Tudo que não diz respeito a julgamento. Aquela parte administrativa que o secretariado tem que fazer. E aí existem 2 órgãos principais. A Comissão Internacional ou Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual que é a diferença? A Corte, como o próprio nome diz, ela é um tribunal. Ela julga. Julga quem? Estados. E aí eu já comento um pouquinho mais sobre isso. A comissão não. A comissão, ela tem mais uma função consultiva. Ela emite pareceres. Vamos supor, você Augusto, tem uma situação em que você está defendendo um cliente e você acha que um direito básico, fundamental dele foi violado ou está sendo violado, mas o Estado brasileiro não está a teu favor, não está correspondendo àquilo que você entende que seria o correto. Então você está em dúvida. Ou o próprio Estado brasileiro está em dúvida em como aplicar aquela regra. Você pode, por exemplo, contatar a comissão para que a comissão analise essa situação do teu cliente à luz da Convenção Americana. Né? Então, será que a maneira como o judiciário brasileiro está tratando esse teu cliente, esse teu réu, está de acordo com a convenção a qual o Brasil voluntariamente, né, se anexou? E aí ela vai te dar um posicionamento, vai te dar uma resposta. O Brasil está fazendo certo ou está errado, ok? Então ela tem essa função consultiva que pode ser muito importante. É aquela que a gente como advogado sabe, né? Chega o cliente e pede um parecer, uma opinião, um parecer jurídico. É uma função consultiva. Porém, a gente pode acabar caindo na função contenciosa. E aí a corte é que vai atuar para verificar supostas violações, supostas irregularidades cometidas por estados, inclusive o Brasil aí, em relação à defesa de direitos humanos. Então pense, se o teu cliente que está sendo acusado está sofrendo várias violações de direitos humanos, o Estado brasileiro não está respondendo da forma que você entende que é adequada, que ele deveria estar sendo tratado, e isso chegar para a corte, então você vai, pela tua iniciativa, você vai provocar a inércia da corte e ela vai analisar, por exemplo, o caso do André versus Estado brasileiro, André versus Brasil. Você entende? Então você pegou algo que começou em Curitiba e você internacionalizou. Você levou lá para São José da Costa Rica para que os juízes de lá analisem se o Brasil está conduzindo o processo de forma correta ou não.
se ele tem que ser penalizado ou não, se ele tem que adotar alguma medida que a corte entende ser primordial, né? Então, assim, na minha cabeça, eu como professor de processo civil, quando eu imagino uma medida rápida, necessária, urgente, talvez para garantir a própria vida da pessoa, a integridade física do indivíduo, intelectual, eu vou falar de tutelas provisórias, né? Tutela de urgência, tutela de evidência, que aí eu não saberia, aí vai ficar com você, vou jogar a bola para você, como que você chamaria num processo penal, essas medidas de urgência. Processo penal, a medida de urgência clássica é o habeas corpus, né? O habeas corpus, É o clássico. Remédio constitucional. É o remédio constitucional mais utilizado, porque tem até situações que não diretamente está sendo ali ameaçada, ou já ali uma ameaça, ou já de fato uma prisão legal, as situações que os tribunais hoje estão recebendo o habeas corpus como um médio substitutivo de recurso até. Eu mesmo no tribunal já atuei ali, recebemos um habeas corpus que foi concedida à ordem para fim de garantir o adiamento de uma audiência. Isso por meio de habeas corpus, não foi nem mandado de segurança. Uhum. Normalmente, assim, quando se fala processo penal, o que mais acontece é prisão ilegal, uma fundamentação ali que não está devidamente feita, né, para demonstrar ali o perigo da liberdade do acusado, ou que há elementos suficientes para demonstrar de autoria, para justificar a prisão. Normalmente também cerceamento de defesa, né, isso também ocorre muito, então também é um remédio utilizado por habeas corpus. E questões polêmicas recentes agora, né, questão de execução provisória da pena. O acusado não tem nenhum trânsito julgado ali para ter ali uma execução, um cumprimento da pena, e já se dá. Vimos não muito recentemente, né? O Supremo, contrariamente à Constituição, entendeu que poderia sim ter uma execução provisória da pena a partir de uma condenação de um órgão colegiado, né? A partir do segundo grau, e o réu começar a cumprir a pena. Daí é a pergunta que eu faço. Por exemplo, uma questão patrimonial. Você tem ali uma execução provisória patrimonial, se posteriormente um tribunal superior há uma reversão patrimonial, você consegue, de certa forma, sanar esse dano, né? Agora, a liberdade, qual que é o preço da tua liberdade? Exato. E, infelizmente, você está falando do STF, né? Supremo, e só mais um parênteses, não sim, só claro. o Supremo. A questão que Boate quis, o juiz do júri da Boate quis, teve ali a sentença condenatória e determinou no ato ali já a execução provisória da pena. Não garantiu nem o duplo grau. Não garantiu nem o direito de apelar para o TJ. Só que não, é a habilidade ali de um dos advogados, o doutor Jader Marques, que ele impetrou ali um habeas corpus preventivo e estava com salvo-conduto. Ele conseguiu ali a garantia de liberdade. E a outra questão aqui, não sei se é a primeira ou a segunda vara aqui do júri do Curitiba, tem um juiz também que determinou ali a execução já provisória da pena, a partir do júri, que é primeiro grau. Isso é recente, agora. Mesmo após a decisão do Supremo. Infelizmente, a gente tem algumas aberrações, algumas surpresas, alguns casos no judiciário que são complicados da gente tentar defender juridicamente. Sim. Né? E o que me veio à cabeça quando você falou a questão de quanto vale a liberdade da pessoa que ficou presa injustamente. Eu, dando aula para uma turma X de processo civil, então meu pensamento vai muito mais para o processo civil, a gente estava falando um pouco sobre dano moral, quantificação, valoração de dano moral, que é complicado. A gente quantificar a dor do outro, né? A gente valorar o sofrimento alheio. E aí eu levei uns casos concretos, tipo, perdeu a mala de viagem, sumiu lá pela empresa de aviação, um erro médico e a pessoa teve uma perna amputada e não era isso. Então a gente ficou trabalhando e eu mostrei que existe uma tabela feita pelo STJ que, assim, não são valores absolutos, não são valores fechados, mas elas dão parâmetros mínimos para a gente poder trabalhar em cima. E eu me recordo que quando chegou na questão de pessoas presas injustamente, quanto seria o valor de dano moral que o STJ entendia pertinente
para que o Estado pagasse para a pessoa que ficou 1 mês, 1 ano, 10 anos. Eu não vou saber te precisar um número, mas assim, era muito menos do que situações que pra gente valeriam, sabe, assim, se fosse para colocar na balança, a perda da liberdade teria direito a receber um valor indenizatório muito maior do que outras, mas o STJ faz o inverso. Ele, por exemplo, só para colocar a situação, ele valorizaria mais a perda de uma mala no avião do que a pessoa ficar presa. Não é este o caso, porque eu não lembro, mas era algo assim. Mas eu posso falar... Complicado. Eu posso falar sobre isso, porque hoje eu sou o assessor de magistrado aqui no nosso Tribunal do Estado. Já trabalhamos com a responsabilidade civil, tanto em câmaras de direito privado, como em câmara de direito público, que é a que atuamos hoje. Eu lembro, por exemplo, à época, 2014, uma inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Uhum. A Câmara estava fixando 30 mil reais de indenização. Eu lembro, 2014. Recentemente, peguei um caso de uma prisão indevida. A pessoa ficou quase 6 meses presa indevidamente. A indenização fixada, 50 mil reais. Uhum. 50 mil reais. Exato. Então, se compara uma inscrição indevida, isso há, 8 anos? Né? 30 mil reais. Hoje, 2022, quase 6 meses preso indevidamente, 50 mil reais. Pois é. Fica muito próximo, né? E não são direitos e garantias que podem ser aproximados, eu acho, dessa forma. Pelo contrário. Aí parece que falta lembrar, por exemplo, do caput do artigo 37 da Constituição, que fala sobre proporcionalidade. Sim. Né? E olha que a gente está falando do aspecto só liberdade. Uhum. Tem que considerar que o Brasil vive um estado de coisa inconstitucional no nosso sistema carcerário. Sim. Porque a lei de execução penal ela não é cumprida como deveria. Sabemos disso, é notório. Então, assim, quando uma pessoa ela é presa cautelarmente ou tem ali uma execução da pena, não é só a liberdade dela que é tolhida, ela também tem uma privação de dignidade, de humanidade, uma série de coisas. Uhum. Por exemplo, uma delegacia ali de Almirante Tamandaré, só presos cautelares, ninguém tinha condenação. Tá. Ninguém tinha sentença condenatória, só preso cautelar. Uma cela que caberia o quê? Em conforto, umas 2 pessoas, tinha 26 pessoas. E não tinha vaso sanitário. Eu tinha que fazer as necessidades num balde. Então, assim, e não estamos nem falando de condenados. Estamos falando de presos cautelares. Uhum. Presas no curso do processo, sem condenação. Sim. Então, enfim, são essas coisas... no processo penal, se no processo civil há uma indignação em alguns aspectos, decisões, indo para o processo penal hoje sim. ainda maior. E a gente está falando sobre a estrutura e as funções do sistema, né, interamericano de direitos humanos. Tem algo mais que você queira acrescentar? Uhum. Vamos lá, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, eu falei que a gente tem a comissão, tem a corte, existe o trabalho consultivo de elaboração de pareceres, quando estados, por exemplo, solicitam voluntariamente, o lado contencioso, que é quando realmente um conflito que não se resolve no mundo dos fatos, na sociedade, as pessoas envolvidas não conseguem, por elas próprias, resolverem o problema. Então, uma decide judicializar e aí vai para a corte, né, interamericana. E aí, eu queria só destacar, até para não gerar confusão, que quando ocorre uma situação como a que eu falei, ou que você falou, de urgência, de resposta rápida, a corte não usa o termo, por exemplo, habeas corpus, mandado de segurança, tutela provisória, tutela de urgência. Ela fala medidas provisórias. O que, para alguém que não ouviu a explicação que eu vou dar, talvez pense, então talvez seja a medida provisória que o presidente cria no Brasil. Sim. Um ato normativo do executivo. Não é. Por favor, quando vocês lerem, ouvirem qualquer coisa que fale sobre medida provisória da corte, são medidas de urgência, medidas cautelares, não
as normas criadas pelo executivo, beleza? Aí só por conta da língua espanhola, né? Não levar a gente a erro. Então, decisões liminares eles chamam de medida provisória, é isso mesmo? Exatamente. As liminares são as medidas provisórias. Certo. Uma dúvida que eu fiquei. Em questão da comissão, ela emite pareceres, correto? Isso. O parecer não tem nenhum efeito vinculante, nada, enfim. Uma situação prática, normalmente, por que uma pessoa precisa de um parecer? Esse parecer é utilizado como uma forma dela já ingressar na corte, para ter aí sim uma decisão com efeito vinculante, ou até no próprio estado de origem ela utilizar esse parecer para ter uma decisão no tribunal do seu país, estado de origem. Qual seria, na prática, essa finalidade do parecer? Veja, na prática, essas duas situações que você colocou, essas duas hipóteses são cabíveis, tanto a primeira como a segunda. Pode acontecer em qualquer delas. Inclusive, só um parênteses aqui, para ver como a comissão ela tem alguns trabalhos que ela faz e a gente às vezes ouve a notícia, mas não se apercebe disso. Você lembra, Augusto, esse ano que saiu uma notícia poucos meses atrás, talvez agosto, julho, falando sobre a prisão indevida do ex-presidente Lula, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou que foi indevida, que foi ilegal, inconstitucional. Então, foi um parecer que a comissão elaborou falando que realmente violou N garantias humanas básicas fundamentais. Então, ela vem como um reforço também, né? O STF falou que foi indevida, a comissão falou que foi indevida, a ONU falou que foi indevida, então vai reforçando, certo? Mas uma terceira situação que justifica o porquê da gente buscar talvez um parecer da Comissão Interamericana, e aí eu vou usar um exemplo meu, tá? Um caso anedótico meu. Sabe a figura do amicus curiae? Sim, sim. Uhum. Então, questão de alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos mais ou menos, eu, em um grupo de estudos de Direito Internacional na PUC do Paraná, um dos professores que conduz o grupo perguntou para quais dos alunos, dos envolvidos ali, que de repente ter interesse em atuar como amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas precisava de um parecer antes da comissão para ver se era o caso de entrar com uma ação na Corte. Porque se não fosse o caso, nem se perderia tempo e não se gastaria dinheiro, porque existem custas processuais que não são baixas, né? E aí, o caso, veja que interessante, eu me voluntariei. O caso que ele trouxe para a gente analisar envolvia a prisão. Você lembra do Julian Assange? Sim. Né? Exatamente. Então, o delator dos Estados Unidos, que estava preso. Na época, não estava preso, né? Estava na Inglaterra, salvo engano. Eu acho que na Embaixada do Equador, né? Na Embaixada do Equador, exato. E a situação dele não se resolvia, porque o Estado do Equador entendia que havia uma perseguição política, portanto não queria deportar, e os Estados Unidos diziam que ele tinha que ser deportado porque era um inimigo da sociedade, porque havia vazado informações confidenciais. Beleza. O que o Equador perguntou para a comissão? Olha só, foi um pedido do Estado, tá? Do Estado-nação, do país, para a comissão no seguinte sentido: até onde iriam alguns direitos previstos na Convenção Americana? Por quê? Porque o Equador entendia que o Julian Assange poderia ser defendido usando a Convenção Americana. Porém, o texto dela é de 48. Então, a dúvida do Equador qual era? Como que a gente interpreta essas palavras? Essa frase aqui que está escrita, a gente está interpretando corretamente? Ou não? Porque se a gente estiver interpretando errado, então não adianta usar isso como defesa dele. Todavia, se nós estivermos entendendo da forma correta, então pode ser que a gente possa usar como um fundamento para não deportá-lo, para continuar protegendo esse rapaz aqui, esse homem aqui. Porque, Augusto, quando se criou o texto em 48, não se imaginou qual seria o sentido dele em 2020, em 2015. Então, o que a gente fez? Eu e os colegas. A gente fez todo um trabalho de pesquisa sobre uma linha específica, ou duas alíneas específicas, do artigo 22, 23, alguma coisa assim, para tentar explicar o porquê dele ter que ser defendido, ou seja, não ser deportado.
Então a gente entrou como amicus curiae, ou seja, amigo da corte, né? Nós oferecemos informações técnicas especializadas com base no quê? Doutrina e documentos internacionais. E a nossa pesquisa, repetindo, concluiu que ele realmente não deveria ser deportado porque violaria a própria Convenção Americana. Então não faria sentido. Então essa é uma situação, às vezes vai ser difícil interpretar o tratado pelo fato dele ser muito antigo, muito velho, e às vezes até os termos usados são coisas que não se fala mais, nem em direito. E aí como é que faz? A regra ainda é vigente, mas e como é que eu aplico? Seria para nós o trabalho de hermenêutica jurídica. Só que aí quem faz não é o STF, STJ ou uma corte, é a comissão que vai analisar. Para daí a gente ver se encaminha. Faz sentido para você? Assim? Faz. É como uma analogia, por exemplo, puxando para o processo penal ou para o direito público mesmo, né, na parte civil, ações em que o magistrado, o judiciário, ele intima o Ministério Público como custos legis para emitir um parecer. Não tem efeito vinculante, mas esse parecer ele pode ser adotado como parte da fundamentação para uma decisão, né? Exato. Por exemplo, o habeas corpus, né? Vem o habeas corpus para o tribunal. Ali você tem ali o paciente, o impetrante, o impetrado, que é o Ministério Público em primeiro grau. Só que mesmo assim, o tribunal ele abre vista para a Procuradoria de Justiça, né? No caso, no segundo grau, para atuar não como Ministério Público acusador, mas sim como Ministério Público na função de custos legis, para emitir um parecer. Então, muitas vezes, o promotor está pedindo a prisão e o procurador de justiça no parecer fala, olha, meu parecer é pela concessão da liberdade ou pela concessão de uma medida cautelar diversa da prisão. Acho que uma analogia semelhante, né? Exatamente, você usou a expressão certa, é a fundamentação jurídica, que aí não vai ser qualquer fundamentação, é de um órgão que faz parte do sistema ao qual a corte também faz parte. Então, claro que quando chegar para a corte, ela vai sim dar atenção para aquele posicionamento. Ela pode, por alguma outra razão, de repente não concordar, mas vai ser bem difícil que isso aconteça, porque eles são muito alinhados, né? Eles trabalham no mesmo sistema. Interessante. Bem, acho que sobre a corte, algo que você queria acrescentar, ficou bem, para mim, bem claro também a questão. Eu gostaria, assim, nada que vá tomar muito tempo. A primeira coisa que eu acho legal, eu não sei exatamente qual é o teu público. Se tem estudante ou se é um pessoal mais da atuação da advocacia, por exemplo, mas assim, de repente, até para você ou para quem vier assistir a esse vídeo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos em conjunto oferecem durante o ano várias bolsas de mestrado. Então, caso você, Augusto, ou alguém que venha assistir esse vídeo, tiver interesse em fazer mestrado com tudo pago em algum dos países que fazem parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é só acessar o site que tem lá. Eles volta e meia vão postando e aí tem vários países com várias universidades já afiliadas. Então, para quem tem interesse, de repente, quem gostar, internacional, humanos, quiser ir para a América Latina, fica a dica. Eu acho que vale muito a pena. Hoje à tarde, inclusive, eu vi que estava tendo uma sessão de julgamento pela corte do estado de Honduras, do país, Honduras, contra um rapaz, e era uma questão de processo penal. A Corte Interamericana julgou que o Estado de Honduras, o Poder Judiciário, simplesmente ignorou garantias básicas desse rapaz no processo criminal. E aí o Estado foi condenado. Então, foi uma notícia assim que veio hoje à tarde, eu lembrei de você, porque a parte do processo penal é com você, né? Então eu vi que realmente eles prestigiaram as liberdades individuais básicas, né? Sugiro que quem tem interesse dê uma espiada no site da comissão, da corte, da Organização dos Estados Americanos. Tem muita informação interessante lá em português, inglês, espanhol. Acho que vale muito a pena, sabe? Não só pelas bolsas. E uma outra coisa. Uma vez me questionaram assim: professor, e como é que faz, né? Como é que eu faço se, por exemplo, eu sou Augusto, estou vendo que o Estado brasileiro está sendo negligente, omisso quanto aos presos, que você acabou de falar, as 26 pessoas naquela cela, e eu gostaria, como advogado deles, fazer uma reclamação perante a corte, para reclamar do Brasil e forçar o Brasil a cumprir a Constituição ou o que a Convenção Americana fala. O que eu faço?
Posso ir direto? Olha, Augusto, você pode, como advogado, fazer uma petição, inclusive, para você ver como o próprio site é didático, existe um link no próprio site que te dá um modelo de petição, para que não haja... Porque a gente não sabe, né, Augusto? Vamos ser sinceros. Você sabe peticionar por uma vara de família, por um juizado, por um STF, mas por uma corte internacional. Sim. Como é que você começa? Dirige a competência. Qual é o juízo ali corretamente, os termos para usar? Então existe um modelo, como se fosse um formulário de petição, que é simples, porque é para um cidadão comum poder usar, não necessariamente um advogado ou alguém que tenha formação em direito poder usar, tá lá para quem quiser o formulário. Só que você não pode, Augusto, ir diretamente à corte para pleitear a intervenção dela no caso, se você não esgotar o sistema jurídico interno. Isso é uma coisa bem importante, tá? Eu só posso recorrer à corte depois de passar por todas as instâncias possíveis dentro do judiciário brasileiro. Então, eu lá no processo civil pensaria, uma vara civil, da vara civil foi para o TJ, do TJ para o STJ, do STJ para o STF, e ainda no STF eu não ganhei. Agora eu posso ir buscar na corte uma resposta. Ou uma outra situação seria, chegou no STF e o meu processo parou, faz 5 anos, e eu preciso que ele flua. Então eu posso pedir para que a corte determine que o Estado brasileiro, o STF, respeite a duração razoável do processo, que é uma garantia processual. Interessante. Entende? Então podemos falar, nesse caso, como um pressuposto da admissibilidade desse recurso, ou até mesmo um interesse de agir, né? Porque ali não falamos num recurso, é uma ação já para essa corte, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, em questão da corte, digamos, a corte ela tem ali uma decisão, né? Digamos, uma violação de direitos humanos, há uma condenação do Estado brasileiro. Quais são os efeitos dessa condenação, normalmente? Há uma determinação que o Estado cumpra certa ação? Sim. Como a gente pode falar dessas condenações? E outra coisa, tem que ser homologado pela nossa Suprema Corte? Houve casos que falam que o Estado-nação não cumpre, ele há uma sanção? Só para a gente entender assim, como funciona esse efeito vinculante dessa decisão, se ela tem um efeito coercitivo, né, para o Estado signatário, né? Tá. Vamos lá. A decisão da corte, o conteúdo dela lá no final, em relação às consequências que o Estado vai ter que arcar, né, o que ela vai determinar que ele vai ter que fazer ou não fazer, porque ela pode determinar uma obrigação de não fazer também, que ele pare, que ele cesse de realizar um comportamento que ele vem cometendo de forma reiterada, e é um comportamento que viola direitos, viola garantias, viola liberdades. Mas aí, Augusto, eu vou te responder com base no princípio da congruência. O que eu quero dizer com isso? A corte só vai se manifestar de forma estrita aquilo que está na petição, para não gerar o quê? Uma decisão extra petita ou ultra petita. Então, eles vão julgar nos limites que quem impetrou a ação colocou, né? Então, você, como sendo quem ajuizou a ação, pediu que o Estado brasileiro seja condenado em 4 coisas, por exemplo. Eles só vão analisar essas 4, porque senão a outra parte pode recorrer pela 5ª, 6ª, 7ª, serem questões ultra petita. O que pode acontecer é o seguinte: o Estado brasileiro, na sua defesa, apresentar algum pedido por força do exercício do contraditório. E aí vão ter 5, por exemplo, 6, né? Mas supondo que o Estado fique omisso, seja revel, vai ser só aquilo que ficou na petição inicial. Por isso que o advogado tem que ter muito cuidado com o que ele está pedindo, porque não tem uma segunda chance para emendar a inicial, tá? E aí, a depender do que a corte entendeu que é cabível, ela vai determinar que o Estado brasileiro faça. Qual é a questão? A questão é que a gente não tem aqui o poder coercitivo no direito internacional que a gente tem dentro do direito interno. Então, se o STF, STJ, TJ, TRF, qualquer um deles ordena alguma coisa, a gente sabe que o Estado, dentro do possível, vai correr atrás, e se é no penal, no processo penal, é ainda mais pesada a medida, né? Pensando aqui numa restrição de liberdade, por exemplo. Quanto a uma corte internacional, já é mais difícil deles conseguirem efetivar, deles
conseguirem forçar o Estado brasileiro ou qualquer outro que seja a cumprir aquela sentença, por mais que seja uma decisão judicial. Não é um parecer, é uma decisão judicial de um órgão ao qual o Brasil falou que iria, né? Estava disposto a cumprir, a seguir as ordens. Então, vem muito mais, no caso, Augusto, a cobrança não vem de ofício, eu diria, pela própria corte, viria da parte ganhadora. Então, como eu te falei, você tem lá os 26 réus que você defendeu, que ganharam do Estado brasileiro. Só que o Estado brasileiro não cumpriu a decisão da corte. O que o Augusto vai fazer? O Augusto vai informar a Corte Interamericana que, no processo número tal, em que o Brasil ganhou e os 26 presos... o Brasil perdeu, desculpe. E os presos ganharam, o Brasil não está cumprindo. E aí a gente vai... Dentro da Corte vai se pensar uma outra alternativa. Um embargo, de alguma forma, talvez. Porque vamos lembrar o seguinte, existem outros países no sistema interamericano. Eles podem, para tentar fortalecer o cumprimento da ordem, começar a estabelecer restrições para o Brasil, para que ele cumpra aquela ordem, porque eles também não querem que dentro do regime democrático certos comportamentos sejam feitos, sabe? Mas a efetividade dentro do direito internacional é complicada, infelizmente é complicada, sabe? Essas sanções já vão mais para a esfera política ou econômica, então. Política e econômica, exatamente. Cortar relações, cortar compra, cortar comércio, não deixar mais pessoas entrarem no país, que aí vai tentando forçar o Brasil ou qualquer outro país que seja a seguir o que a corte está falando. Com a ONU é igual, com a OMC é igual, sabe? Porque elas são os estados se colocam numa posição basicamente horizontal de cooperação, não vertical. Então isso gera uma certa dificuldade. Eu queria só para ilustrar o caso, falar de uma situação que ficou bem famosa, acho que pelo menos quem é do direito no Brasil em algum momento ouviu falar, que é o caso da Maria da Penha. Quem vai para a área penal, para processo penal, ouve bastante, às vezes até trabalha com a Lei Maria da Penha e sabe que foi o STF que ordenou e que veio dentro do Estado brasileiro e na verdade não foi. Não lembro se quando eu dei aula de Direito Internacional para a tua turma, quando eu falei sobre Direito Internacional ao Público, eu falei, gente, o caso da Maria da Penha, ele foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a mulher levou tiro, ficou paraplégica, né? Quase foi assassinada por diversas vezes, o processo dela levou mais de 20 anos. Para chegar no STF, o STF simplesmente não fez nada. E aí o advogado dela, né, uma pessoa que se voluntariou com algumas outros grupos de movimentos sociais, fizeram um movimento para chegar até a Corte Interamericana. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro a fazer o quê? Dentre as várias condenações, né? Por exemplo, de um lado, pagar uma compensação por danos morais, porque assim, ela não vai mais voltar a andar. É o que você falou, né? Professor, quanto vale a liberdade de uma pessoa? Ou o cerceamento da liberdade de uma pessoa? Eu te pergunto, quanto vale uma pessoa perder a capacidade, a possibilidade de andar porque levou um tiro? Né? Então, assim, isso não tem compensação, isso nunca vai ser reparado. Mas, enfim, houve lá um valor X que eu não vou saber te dizer quanto. Mas uma outra determinação que o próprio advogado colocou, e ele foi muito esperto nesse sentido, foi no sentido de que o Estado brasileiro deveria criar uma lei específica para reduzir casos de violências e atentados contra a vida e lesões corporais a mulheres, porque elas acabam sendo uma vítima mais vulnerável. Então, se a gente tem uma Lei Maria da Penha hoje, foi porque a Corte atuou, não porque o STF atuou. Se o Congresso ficasse inerte, o Brasil poderia sofrer as sanções. Exatamente. Então, veio como uma ordem de lá de fora que, felizmente, foi cumprida. Mas a gente tem, Augusto, se você for olhar assim no site da Corte, são entre 15 e 20 casos que envolvem o Estado brasileiro e que a gente nem sabe, e tem casos em que o Brasil foi condenado e ele simplesmente está ignorando. Mas eu não acho que a gente deva desacreditar do sistema, sabe? Porque senão a gente desacredita do direito, e isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Sim. Né? Digo mesmo. E questões, por exemplo, no processo penal, que se resolve só no Supremo, né? Eu penso mesmo do ex-presidente Lula, né? Passou por um juiz de primeira instância, passou por um tribunal ordinário, passou por um tribunal superior,
teve que ir para a Suprema Corte para reconhecer ali algumas violações de direitos e garantias processuais. Supondo nesse caso, se o Supremo não reconhecesse, então o réu também poderia, nessa hipótese, recorrer à Corte Interamericana, em que ela faria análise desse mérito, verificaria que teria ocorrido realmente essas violações de direitos e garantias individuais, processuais, e nisso daí determinar, por exemplo, que o Brasil fizesse anulação no processo e refizesse a instrução novamente. Perfeitamente. Vai bem na linha que você falou. Primeira instância, um tribunal inferior, de repente STJ, o STF, o STF continua condenando, entendendo que o réu é culpado, ele pode sim ir para uma outra instância, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, uma atenção que a gente tem que ter. Eu não posso levar para a Corte analisar questões que envolvam direitos, por exemplo, patrimoniais meus. Sabe, a competência dela em razão da matéria é exclusivamente direitos humanos, né? Vida, liberdade, por aí vai. Questões patrimoniais vão terminar ou no STJ ou no STF. Não vão subir para a Corte Interamericana. Isso tem que ficar claro. Porque assim, eu, como trabalho no tribunal, já atuei em câmaras criminais e lá de dentro eu vi mesmo, assim, situações em que muitos juízes atropelam garantias individuais. Tribunal aqui não é difícil também isso acontecer. Garantias é evidente que foram violadas ali, que deveria anular o ato para ser refeito, passa por cima, não houve prejuízo, paciência, a gente tem que combater criminalidade, isso, enfim, infelizmente é bem comum ocorrer ali. Nesse caso do ex-presidente Lula, eu senti isso também no STJ, sabe? No STJ também, talvez por uma questão política, uma questão de um espírito ali do tempo na sociedade, também fechou os olhos para certas violações. E o Supremo acabou bancando ali e exercendo a função contra-majoritária que o Judiciário tem, acabou afirmando, não, houve mesmo a violação, os atos têm que ser anulados e refeitos. Porque a Suprema Corte também sabe, né, que se ela não julgar conforme a Constituição, devido ao processo legal, também tem esse controle de convencionalidade, né? Exato. Ele está submetido ali a um controle externo. E assim, eu particularmente acho, me corrija se você achar que eu estou errado, eu acho que a gente tem hoje a composição do STF, uma composição de ministros que é relativamente favorável, por assim dizer, ao direito internacional. Porque quando eu fiz a faculdade, a graduação, eles eram muito mais resistentes a seguir tratados internacionais, o que organizações determinavam, tribunais internacionais. Era muito mais assim, a Constituição é o ápice, é o topo da norma, é a norma hipotética, é o topo da pirâmide, é a norma hipotética e pronto. A gente não sabe muito como definir o status hierárquico de regras internacionais. Hoje eu vejo que não, sabe? Eu, nas minhas pesquisas de jurisprudência junto ao STF, eu vejo eles citarem bastante tratados, convenções internacionais e não de forma conflitiva, não de forma conflituosa com o nosso direito brasileiro, especialmente com a Constituição. E eu acho isso muito bom, porque traz mais segurança para países que assinam tratados com o Brasil de saber, olha, o que está escrito no tratado e que o Brasil aceitou cumprir, caso ele não cumpra, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, vai, pelo menos a priori, determinar que ele cumpra, porque ele está na mesma linha de raciocínio que nós. Isso eu acho muito bom, sabe? Ter alinhado. Não sei o que você pensa. Eu penso da mesma forma, porque por exemplo, eu vejo o STJ, né? A sexta turma, na composição atual, eles têm um posicionamento bem legalista, né? A quinta turma, às vezes, e agora, dependendo do governo que entrar, a partir de 2023, os ministros do STJ vão se aposentar, então há a possibilidade de ter um posicionamento menos legalista, menos garantista, com um olhar menor para a Constituição. E o Supremo, a mesma coisa, né, em relação ao Supremo. Então, assim, hoje o STJ, eu te falo assim, no judiciário de primeiro e segundo grau, eu não tenho, assim,
tanta confiança nesse sentido. Eu vejo uma visão punitivista no sentido errado, no sentido de atropelar garantias, bem grave. O STJ tem visto que, salvo algumas exceções ali, também há esse respeito, e o Supremo também, né? Mas há preocupação. Daí quando você vê que a política se comunica com o direito, né? Porque a depender do governo que está ali, pode formar uma certa maioria, tanto no STJ quanto no Supremo, você pode fazer nada, digamos, mais autoritário e contrário a direitos e garantias individuais. E por isso que eu até fico mais tranquilo sabendo que há as convenções nesse sentido para, pelo menos, servir como um lastro, né, de garantia. Exato. E complementando, eu diria o seguinte, veja, agora no último mandato do nosso atual presidente, né, do Bolsonaro, ele, pela própria característica pessoal e profissional dele, veja, ele não foi uma pessoa que no exercício da função se aproximou, fez questão de se aproximar de vários países para incrementar as relações de todas as formas, econômicas, sociais, diplomáticas, o que quer que seja. Ou seja, poucos tratados foram constituídos durante o governo dele. Veja, o que a gente tem de tratados, se a gente parar para pensar, ainda em vigor, sendo cumpridos, sendo analisados pelo STF, foram antes do governo dele. Então ele não vai deixar um espólio de tratados, de convenções, de documentos internacionais benéficos para o nosso país. Se ele for reeleito e ele ficar mais 4 anos, eu não vejo também que ele vai mudar muito essa postura, porque não é dele, né? Diplomacia não combina. Falar o nome dele e diplomacia na mesma frase não dá. Então, o que me preocupa é isso, sabe? Que se passem quase 10 anos, uma década de isolacionismo internacional. Isso é complicado muito mais para a gente, quanto sociedade, do que para ele, né? Porque ele está muito bem obrigado. E como eu falei, além da questão do isolamento internacional, a composição das cortes superiores, né? Exato. Que daí a tendência de colocar ali ministros mais alinhados ao posicionamento. Claro, e só uma coisa que você me perguntou, eu não falei, agora que eu me liguei, a questão da homologação. Lembra que você me perguntou se precisaria fazer homologação? Uhum. Agora me veio, sim, uma vez que seja publicada a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que ela possa valer aqui no Brasil e ser efetivada, né, que ela realmente seja internalizada e possa se exigir o seu cumprimento por parte do ganhador da ação, do autor no caso, aqui, porque estou imaginando a pessoa processando, o nacional brasileiro processando o Estado brasileiro, vai ter que ser feita a homologação dessa sentença estrangeira pelo STJ. Tá? Isso é importante. Até 2004 a competência do STF, desculpe. Até 2004, competência do STF. Daí, em 2004, por meio da emenda 45 de 2004, a competência sai do STF e vai para o STJ. E seguinte, Augusto, só mais um detalhe. Não cabe ao STJ reanalisar o mérito. A única coisa que ele faz é passar uma peneira, por assim dizer, é passar um filtro no sentido de verificar se essa decisão não ofende ordem pública brasileira, moral, bons costumes, boa-fé, princípios básicos da nossa sociedade, a própria Constituição. Se tiver alinhado com o direito brasileiro, beleza, vai ser cumprida. Se partes dela não estiverem alinhadas, então se aplica as que estão. Se nada estiver alinhado, então não se aplica nada. O que eu acho que não vai acontecer. Né? Porque quem ingressar com a ação, o advogado brasileiro, tem que saber minimamente o que ele pode pedir e que vai ser feito aqui no Brasil. Verdade, com o ordenamento. Exato. Por isso, Augusto, para advogar perante corte internacional, tem que ser advogado especializado. Tem que ser um advogado internacionalista e que tenha a disposição de sentar para estudar o funcionamento. Porque não é uma coisa que vocês veem na faculdade, porque é uma área muito específica, né? E pensar assim, poxa, você é um processualista penal, é um penalista. Ok, vamos imaginar que você advogando chegasse um caso de um cliente teu por STF, você tem certeza que existe previsão na Constituição, na Declaração Internacional de Direitos Humanos e por aí vai, e mesmo assim o STF seja contra. Você poderia pensar em recorrer para a corte, mas aí ou você vai ter que sentar para estudar
o que não é um problema, ou vai ter que fazer uma parceria com alguém que seja da área internacional para te dar suporte nesse sentido, para não haver preclusão, de repente, durante o processo lá, que é o que a gente não quer, né? Exatamente. Eu falo por mim, o meu contato com direito internacional foi na faculdade só, porque hoje eu trabalho 10 anos no judiciário estadual, é uma matéria que eu não tenho contato, né? É algo que normalmente passa acho que só pela Justiça Federal, né? Uhum. Estadual não é nem... O que me deixou muito feliz, o que me deixa feliz de pensar que a tua turma homenageou um dos professores de Direito Internacional, que é uma matéria assim, muito distante da realidade da maioria, né? Porque o mais comum que a gente vê é penal, civil, trabalho, tributário, né? Vou te falar que, falando por mim, querer pelos colegas também, como foi uma das matérias que eu achei mais interessante, porque eu particularmente eu gosto muito de direito público, tanto do CIVA, né, direito administrativo, penal, né, claro, processual penal, direito internacional eu acho interessantíssimo. Até se conecta com as notícias que a gente vê, né, de sanções internacionais, de acordos, né, isso é interessantíssimo, né? Foge dessa esfera nacional, do direito nacional, e já vai estendendo, né, para as relações internacionais. A gente começa a entender melhor a importância das relações internacionais, dos tratados, dos tribunais, das organizações, como algumas coisas começam a fazer mais sentido, parece. A gente vê no dia a dia, às vezes não se questiona, ali o senso crítico não grita na hora, mas na hora que a gente escuta algo que vem complementar, daí dá o clique, a chave vira no sistema e a gente entende melhor. E até vou te fazer um convite para a gente negociar lá para frente. Talvez, se você achar interessante, podemos pensar em trabalhar o direito internacional com o direito penal, o processo penal, pegar situações específicas que você acha interessantes para a gente debater à luz do direito internacional. Hoje não foi o caso, a gente falou do sistema como um todo, mas tentar trazer para uma área específica do direito, no caso, a que você domina. Você entra com a parte penal processual, eu entro com a parte de internacional humanas, e a gente vai produzindo esse diálogo aí, essa construção de conhecimento em conjunto. E uma outra coisa, que eu não sei se você gosta, mas que vai daí direito também, vai direto para a parte criminal, que é o direito de guerra. Eu adoro. A gente tem agora a questão da Rússia com a Ucrânia. Sim. Não tem direito? Tem. Existe o direito da guerra. Até na guerra tem regras. Oi? Até na guerra tem regras. Até na guerra tem regras. Direito da guerra, e eu puxaria o direito humanitário, que é, por exemplo, o direito que vai defender a população que não tem nada a ver com a história, que está morrendo. Então dá para pensar num terceiro encontro. Olha que demais. Sensacional. Então o internacional ele é muito amplo, né? Sensacional, porque é aquilo que eu acho interessante. Quando falamos do direito interno, você tem ali o Estado, né, que é o órgão central que vai regulamentar as relações sociais, a administração, a criação da legislação e até mesmo a função jurisdicional. Agora, quando a gente fala de direito internacional, não existe um órgão internacional soberano. Não, existem vários Estados-nação soberanos, assim, não há uma hierarquia entre eles. Juridicamente falando, né? Há uma hierarquia econômica, militar, política, né, da influência. Então é muito interessante ver como funciona essa organização internacional no sentido assim de ter o diálogo, a conversa, de ter ali uma convenção, assim, no sentido de ter regras para regulamentar essas relações internacionais, o código do direito interno. Isso eu acho muito interessante. Uma outra pergunta que eu queria fazer é a questão assim, da relação entre esse sistema interamericano dos direitos humanos com a OEA. Claro. Eu até citei a OEA para dar uma pesquisada, uma olhadinha no site da OEA, que é onde estão as bolsas de mestrado. O sistema interamericano de direitos humanos faz parte da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, como o próprio nome vai dizer, né, Organização dos Estados Americanos. É um grupo que foi constituído antes do sistema, e aí, por conta da constituição da Organização dos Estados Americanos, é que veio a criação do sistema interamericano. Então, ele é totalmente ligado à Corte Interamericana, à Comissão Interamericana, o secretariado, todos são órgãos da OEA. Então, se você jogar na internet Corte Interamericana, você vai achar o site da Corte, mas ela não existe isolada, ela faz parte de um grupo maior.
que é o da Organização dos Estados Americanos. Por isso que é sistema interamericano. Veja, Organização dos Estados Americanos, sistema interamericano. E daí vem, né, esse funcionamento todo. A gente tem digamos assim, um regimento interno da corte no site dela que você pode acessar, mas a gente tem muitas regras no próprio site da OEA. Por exemplo, no site da OEA que a gente tem qual é a função da corte, qual é a função da comissão, a questão das medidas provisórias, por exemplo, isso está no site da OEA. Medidas provisórias, leia-se medidas liminares. Medidas liminares, cautelares, exatamente. Né? Então, quem normalmente traz as regras de base é a OEA. Porque, veja, a gente tem reuniões da OEA, mas você não escuta reuniões da corte, por exemplo, certo? A corte não se reúne para criar um novo tratado, para debater um tema. Quem faz isso? Os Estados americanos, enquanto organização. Interessante. E normalmente essas informações estão na OEA, elas estão só em espanhol, inglês, espanhol, também inglês, espanhol e português? Normalmente fica em inglês, espanhol e português. E são de todos os estados membros ali, né? Exato. Porque são, pensando aqui, né? Então vai ser espanhol, inglês, português. E assim, o site, ele é muito simples de usar. Eles não trazem uma fundamentação de livro, assim, de doutrina. São informações muito práticas, quase pergunta e resposta. Que é a ideia qual é? Para qualquer pessoa poder entender. Qualquer pessoa que é minimamente letrado, entenda, conseguir acessar, conseguir fazer leitura e compreender. Sabe? Então, nesse sentido, é um site muito bom de se pesquisar. E é confiável, né? Porque é dali que tudo surge. Então, agora, quando o Augusto ouvir que vai haver uma reunião da OEA, da Organização dos Estados Americanos, você já pode pensar, opa, talvez, a depender do que eles deliberarem, né, enquanto assembleia, do que eles deliberarem pode afetar a comissão ou o trabalho da corte. Porque as duas estão totalmente vinculadas a ele. É ali que seria a criação dessas normas, vamos chamar assim. Exato. Sabe um paralelo que eu gosto de fazer? A gente tem na ONU a Assembleia Geral. A Assembleia Geral que decide, que cria as normas, e o Conselho de Segurança que determina se elas vão ser implementadas ou não. A OEA seria o equivalente à Assembleia Geral da ONU. É onde se reúnem os representantes, os componentes, debatem, votam, vetam e as novas resoluções saem dali. As regras saem dali. Fazendo uma comparação com o nosso direito interno, é como seria a função do Congresso Nacional, que daí você tem os representantes do povo, os representantes dos entes federados, debatem os assuntos e daí acabam editando as leis e decretos legislativos e tudo mais. Né? Exato. E a OEA e os órgãos dela se alinham à cláusula democrática, tá? Tanto que os estados dentro da estrutura americana que querem fazer parte, que atendem às exigências, são aceitos sem problema nenhum. A gente tem os juízes da corte, até não comentei, mas só a título de complementar a informação, são 7 juízes que compõem a corte, sempre número ímpar, né? Para não dar empate, qualquer coisa tem alguém para ser o voto de Minerva. E quando a gente tem a eleição desses 7 juízes, cada um de uma nacionalidade diferente por vez. Você não vai ver 2 colombianos, 2 brasileiros ao mesmo tempo, tá? Para justamente ter essa representação democrática, essa coisa plural, inclusiva, representativa. E atualmente temos um brasileiro como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele assumiu esse ano. Eu não me recordo, acho que eu não cheguei a anotar o nome dele, mas acho que é André alguma coisa, se eu não estou equivocado. Assumiu há poucos meses. Então temos hoje um representante do Brasil lá. Mas o mandato de 2 anos, normalmente? Para os juízes de juízes são 6 anos, 6 anos. Podendo ser renovados. Então pode ficar até 12 anos como juiz da corte. Reconduzido uma vez. Então. Reconduzido uma vez. E falando sobre o Brasil, o Brasil ainda tem casos perante a corte, né? Até você chegou a comentar, né, que teve, mas algum caso emblemático que você queira comentar, que
Uhum. Teve até, acho que até uma questão de Sem Terra, aqui no massacre de Sem Terra, que acho que houve uma condenação também do Estado brasileiro, né? Exato, exato. A gente tem a condenação da Maria da Penha, como eu falei, que para mim é o mais emblemático, porque é o que todo mundo, ou quase todo mundo, sabe, ouviu falar, consegue reconhecer, né? A gente teve também o caso, se lembra do Vladimir Herzog, que foi perseguido durante a ditadura militar, foi para lá, foi condenado, também o Estado brasileiro condenado pela perseguição durante o período ditatorial. E tem outras, assim, que tem essa que você falou do movimento Sem Terra, tem contra índios também, violações de direitos indígenas. Mas esses que eu te falei, acho que assim, seriam os mais emblemáticos, sabe? Pra gente realmente ter assim em mente, e infelizmente eu não tô achando que vai parar por aí, sabe? Ainda mais se a gente considerar o comportamento do Poder Executivo Federal nesses últimos 4 anos. Em relação à população indígena. População indígena, eu acho que a própria questão da... Como é que eu posso colocar? Do não tratamento adequado em relação à pandemia, questões sanitárias. Não, né, da administração pública. Sim, a maneira como a gente tem a presidência incitando a população a violentar pessoas, especialmente pessoas LGBT, né? O discurso de morte é usado o tempo todo. Opositores políticos também. Exato, exatamente. Então, isso tudo pode, em algum momento, parar lá na corte. Não agora, porque vai ter a questão do esgotamento, né? Das instâncias internas. Mas que chegue lá no STF e a coisa... o julgamento seja realmente contrário à nossa Constituição, contrário aos tratados que o Brasil faz parte, a própria gama de direitos humanos, eu não vejo problema nenhum em a gente, daqui a alguns anos, 5, 10, 15 anos, se deparar com um processo perante a corte contra o Estado brasileiro. Eu até conversei, esses tempos, uma moça me procurou, porque ela tem interesse em entrar com uma ação na corte, porque o Estado, ela entende que o Estado foi omisso, eu não sei detalhes ainda, ela vai depois conversar comigo com calma, mas porque o irmão dela foi assassinado, e parece que o Estado foi totalmente omisso, ele simplesmente não se importou, por assim dizer. E o processo chegou até o STF, e parece que o STF também não deu muita importância. E parece que agora ela quer levar para a Corte Internacional. E o irmão dela, no caso, era um irmão trans. Ela tinha uma irmã, né, pelo sexo biológico, que fez então, o processo de transição para virar um rapaz, e ela acredita que um dos motivos dele ter sido assassinado foi por conta disso. Lembrando que o Brasil, acho que é o país que mais mata a população trans no mundo. Exato, trans e travestis, infelizmente. Então, agora, eu tenho visto muitos advogados e advogadas assumirem essas causas, não tendo mais tanto medo de assumir e levando para fora do Brasil se tiver que levar. Né? Por enquanto, o STF, felizmente, tem se mostrado progressista, humanizado e tem julgado a favor dessa minoria social. Mas, como você falou, alterando-se a composição, a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Até considerando agora também, por isso que eu falo, quem acha que política e direito não está conectado, não entendeu nada, porque o direito ele vem a partir da política. Né? A política cria os direitos. A política cria o direito, extingue o direito, enfim. Exato. Até pela composição do Senado, né, pela eleição. Foram eleitos alguns senadores bem alinhados ao presidente, uma postura mais extremista, e falaram que há até a possibilidade, dependendo, de ter uma maioria para impeachment algum ministro do Supremo. Daí, você veja, tem a lei de impeachment, você também trata a lei de impeachment de crime de responsabilidade do ministro do Supremo. Só que, sabe, a lei de impeachment ela tem tipos ali que são abertos. Pode interpretar de qualquer forma ali. Exato. Porque o julgamento é político. Exato. O problema é preocupante. Exato. Aí, que nem você falou, né? Tem partes que são bem abertas, que abrem margem para várias interpretações. Foi exatamente, fazendo uma analogia, o caso lá do amicus curiae que eu te falei perante a corte, do caso do Julian Assange. Era muito aberto, muito ambíguo, dava muita margem de interpretação. Vamos tentar definir o que é isso, para poder aplicar.
Um exemplo, teve a questão da criminalização da homofobia, né? Acho que foi através de uma DI por omissão. Supremo... E uma DF. Uma DF e uma DI, foram duas. Então. E como o Congresso é inerte, o Supremo decidiu, olha, enquanto o Congresso não se mexe, vão aplicar por analogia racismo. Né? Exatamente. E daí, dependendo do Congresso, fala, o Supremo está legislando, o Supremo está passando por cima da função do Legislativo. Esses ministros aí cometeram crime de responsabilidade, impeachment. Assim, né? A pessoa não se deu o trabalho de ler um curso de direito constitucional de 30 páginas antes de sair falando certas coisas. Mas como eu falo, é questão política. Às vezes a pessoa sabe do que está falando, mas às vezes uma intenção porque ela quer impor um tipo de política social, né? Restringir certos avanços e buscar retrocessos, né? E na verdade isso acaba sendo extremamente contraproducente, porque agora chegou num ponto que a população, falando aqui da LGBT, não se cala mais. Sim. Parece que assim, ia falar não, sim, que você vai ouvir sim. Aquela coisa assim, olha, Augusta, eu ia resolver por bem. Eu ia conversar com você. Mas já que você veio dando a ordem e dizendo que não, agora você vai ver como que eu vou fazer. Agora é que eu vou fazer, sabe? Porque se não tem outra forma. Se a gente buscar na história tantos direitos sociais, direitos trabalhistas, até a questão de igualdade, a luta pelos direitos civis também nos Estados Unidos, na década de 60, a luta pela igualdade de gênero também, a conquista de direitos sempre vem com luta. Sempre vem com revolução, né? Sempre vem com luta, revolução, porque... Não adianta. Não adianta. Bem, a gente já caminhando aqui para o nosso final, tem algo que você queira acrescentar sobre o tema? Algum comentário? Eu acredito que não, Augusto. Eu só gostaria de reforçar para quem gostar do tema, tiver interesse, dá uma olhadinha no site da OEA, dá uma olhada no site da Corte Interamericana, é bem interessante. Dá uma olhadinha nas possibilidades lá de bolsa para quem tem interesse na área acadêmica. Uma outra coisa que eu não falei. Você pode fazer estágio na Corte Interamericana, eles permitem estagiários, tem um processo seletivo, eu não vou saber explicar como é que é, mas tem no site, e também para pessoas formadas que queiram fazer como se fosse uma capacitação em direitos humanos. Você também pode fazer. Ou seja, é um outro funcionamento, né? Você vê que é uma coisa assim que há investimento. Eu acho que é muito bacana a gente pensar nisso. Mas em relação à questão de conteúdo, eu acho que, assim, para uma conversa mais inicial, para apresentar, eu acho que a gente conseguiu passar pelos pontos mais importantes do conteúdo. Legal. E alguma indicação de livro, filme, documentário, alguma dica cultural, alguma coisa assim relacionada ao tema que você acha que vale a pena citar? Que tem relacionado ao tema? De doutrina, de livro, a gente tem, eu gosto muito dos materiais, as doutrinas da Flávia Piovesan, porque ela é especialista em direitos humanos, então deixaria o nome dela, da Flávia Piovesan. Tem um professor que no momento ele é meu favorito de internacional, já faz alguns anos, que é o professor Valério Mazzuoli. Ele tem livros incríveis de internacional e tem um específico de direitos humanos também. E eu vou trazer um terceiro, que é o professor André de Ramos Carvalho. Ele é ótimo, são os mais, assim, professores e professoras atuais na área, eu puxaria esses três: Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli e André de Barros Carvalho. Isso, André de Barros Carvalho. Filme que puxe para o sistema interamericano especificamente, eu não me recordo. Sabe, a gente teria que pensar em alguma coisa que faltasse mais para defesa de direitos humanos, mas eu não me lembro, sabe, de ter visto algum filme cujo enredo aconteça junto à corte, algo nesse sentido. Geralmente a gente vê corte americana, cortes europeias, sabe? Então, assim, de pronto não me vem à cabeça. Mas eu posso pesquisar e te passar, sem problema nenhum. Legal. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez pela tua presença aqui, agradecer também quem ouviu a gente aqui no podcast. Você que ouviu a gente, se conhecer alguém que estuda direito, tem interesse no assunto, é advogado, por favor, compartilhe esse vídeo, ajuda bastante a gente. E também acompanhe a gente nas plataformas, no YouTube e no Spotify, no
Criminal Simples Podcast. Professor Flavinha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Contudo, foi sensacional. Adorei a ideia da gente dar sequência a outros temas relacionados a casos práticos, mesmo temas relacionados ao processo penal, nesse aspecto da tela interamericana, né, desses direitos também. Com certeza vai ser muito produtivo. Okay? Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Mais uma vez, obrigado, professor Flavinha. Um grande abraço a todos. Imagine, eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Eu.